Bom, pessoal, então retomando, prosseguindo ainda na análise do veto. Vimos que o veto deve ser sempre expresso e motivado. Vimos ainda a natureza jurídica do veto. Vimos as espécies de veto. Vimos o veto quanto ao conteúdo, veto jurídico e veto político. Vimos o veto quanto à extensão, veto total e veto parcial. E fizemos as devidas observações. Agora, ainda prosseguindo na análise do processo legislativo, na segunda fase, na fase constitutiva. Então, vetado o projeto indica que o presidente da República não concorda com o projeto aprovado pelo Poder Legislativo. Veja que eu falo aqui em projeto ainda, hein? Não se esqueça. O que transforma o projeto em lei é a sanção, pelo menos até aqui. Não havendo sanção, e sim veto, nós temos ainda projeto. Então, o presidente veta o projeto por entender inconstitucional, por entender contrário ao interesse público, veta o projeto total ou parcialmente. Vetado o projeto, remete-se, devolve-se, portanto, ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo agora delibere sobre o veto, se manifeste sobre o veto. O Poder Legislativo pode, portanto, manter o veto, consequentemente o projeto será arquivado, ou derrubar o veto. Quando o Congresso derruba o veto, a derrubada do veto ela serve para suprir a ausência de sanção. Ou seja, a derrubada do veto converte o projeto em lei. O projeto é convertido em lei com a sanção ou, não havendo sanção, com a derrubada do veto. Eu vou mostrar para vocês um erro técnico na Constituição. Vamos à Constituição, artigo 66. Vamos ao parágrafo 1º, para a gente acompanhar todo o procedimento. 66, parágrafo 1º. O presidente da República, se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados a data do seu recebimento, e comunicará dentro de 48 horas, então ele tem que comunicar dentro dessas 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Por que o presidente do Senado Federal? Porque o presidente do Senado Federal é presidente do Congresso Nacional. Uma vez recebida a comunicação do veto, o presidente do Senado, repito, que é presidente do Congresso Nacional, ele terá que convocar uma sessão conjunta para o Congresso deliberar sobre o veto. Então, a deliberação do Poder Legislativo em relação ao veto, ela não é feita separadamente pelas duas casas legislativas. Ela é feita em sessão conjunta pelo Congresso Nacional. Voltando lá à Constituição. Parágrafo 4º, 66. O veto será apreciado em sessão conjunta. Grife aí. Então, o veto não é apreciado separadamente pelas casas legislativas. O veto é apreciado em sessão conjunta pelo Congresso Nacional. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado, derrubado o veto pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Esse quórum de maioria absoluta é o quórum exigido para a derrubada do veto. O projeto de lei, lembre lá, exigiu de lei ordinária, exigiu para aprovação a maioria simples, e o presidente vetou. Agora, para que o legislador supere o veto do presidente, exige-se um quórum maior, exige-se um quórum qualificado, exige-se o quórum de maioria absoluta, para que o Congresso, portanto, supere o veto aposto pelo presidente da República. Então, o veto pode ser derrubado pelo Congresso. Pode ser derrubado desde que é alcançado, desde que é atingido o quórum de maioria absoluta para a derrubada do veto. Muito cuidado com o que eu vou dizer agora. O Congresso pode derrubar parcialmente o veto. Então, imagine o seguinte, vamos imaginar que o presidente tenha vetado um projeto de lei que tenha 10 artigos. O presidente vetou todos os artigos, vetou na íntegra. Remete ao Congresso, comunica o presidente do Senado Federal, dentro de 48 horas, os motivos do veto. O presidente do Senado Federal convoca uma sessão conjunta, Câmara e Senado, portanto, para que o Congresso delibere sobre o veto. O Congresso pode derrubar o veto na sua totalidade ou apenas em parte. No nosso exemplo, o presidente vetou todo o projeto. O Congresso derruba parte. Derruba, por exemplo, o veto aos artigos 1º, do artigo 1º ao artigo 10. Mantém, por exemplo, o restante dos artigos vetados daquele projeto de lei, do artigo 11 ao artigo 20.
Então, o presidente vetou 20 artigos do projeto de lei. O Congresso derruba os 10 primeiros. Então, o veto foi mantido em relação aos artigos 11 a 20 e foi derrubado em relação aos artigos 1º ao artigo 10. Então, o Congresso pode derrubar parcialmente o veto. Não confundir com veto parcial. O presidente pode ter vetado parcialmente o projeto e pode ser derrubado parcialmente o veto parcial. Então, o presidente vetou, por exemplo, agora não todo o projeto, vetou 5 artigos do projeto. Artigo 1º ao artigo 5º. Os demais, ele sancionou. Envia o veto ao presidente do Senado Federal, como visto, dentro de 48 horas, cabendo ao presidente do Senado, que é presidente do Congresso, convocar uma sessão conjunta para que o Congresso se manifeste em relação a esses 5 artigos vetados. O Congresso derruba o veto em relação ao artigo 1º, 2º e 3º. Mantém o veto em relação ao artigo 4º e 5º. Então, pode haver derrubada parcial do veto? Sim. Seja o veto total ou parcial. Então, muito cuidado, a Constituição não traz isso. Então, pode haver derrubada parcial do veto. O Congresso pode, como eu disse, derrubar apenas parte e manter parte do que foi vetado. Ou, óbvio, né? Pode derrubar todo o veto. Se o Congresso não derruba o veto, o projeto é arquivado. Sendo o projeto arquivado, aquela matéria do projeto rejeitado não pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo se autorizado, se subscrito esse novo projeto por maioria absoluta dos membros de qualquer das casas legislativas. Mas prosseguindo aqui em relação ao veto. Então, o presidente, parágrafo 1º, veta o projeto porque entende ser inconstitucional, contrário ao interesse público, veto total, veto parcial e comunica dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal. Prosseguindo, parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Veja que esse dispositivo é muito importante. Então, o presidente veta o projeto, comunica dentro das 48 horas ao presidente do Senado Federal. A questão agora é, esse prazo de 30 dias é contado, esses 30 dias para o Congresso deliberar em relação ao veto, sob pena de trancamento de pauta. Ele é contado a partir do momento em que o presidente do Senado recebe o veto ou a partir do momento em que o presidente do Senado convoca a sessão conjunta. A Constituição diz lá, novamente, parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Me parece que a Constituição é muito clara, ou seja, os 30 dias começa a contar a partir do momento em que é recebido esse comunicado do veto pelo presidente do Senado Federal. Então, o presidente da República comunica o presidente do Senado Federal, uma vez protocolado essa comunicação do veto, começa a contar o prazo de 30 dias, se não apreciado o veto nesse período, conforme disposto na Constituição, tranca-se a pauta para as demais deliberações, forçando o Congresso a se manifestar. Então, a finalidade é você impulsionar a manifestação do Congresso. Então, o presidente vetou, comunica o Congresso tem agora 30 dias para se manifestar em relação ao veto, sob pena de trancamento de pauta. Não se manifestando em 30 dias, tranca-se a pauta, obrigando o Congresso a se manifestar, ainda que seja apenas para liberar a pauta. Mas tivemos um problema recente, chegou ao Poder Judiciário, chegou ao STF, e a questão envolvia exatamente esse trancamento de pauta. O presidente do Congresso Nacional, ele convocou uma sessão conjunta para deliberar em relação a determinados vetos. Mas ele escolheu os vetos que seriam colocados em deliberação. Parlamentares entraram com mandado de segurança, pedindo ao STF para suspender essa sessão conjunta, convocada para deliberar em relação a determinados vetos, pois esses parlamentares entendiam que o veto, veja só, deve ser apreciado em ordem cronológica.
O primeiro veto não apreciado no prazo de 30 dias, tranca a pauta. Se você tiver um segundo veto, esse segundo veto só vai ser apreciado depois que o primeiro liberar a pauta. Você tem uma ordem cronológica, porque eu tenho o primeiro trancando. Eu tenho que destrancar a pauta para que eu possa apreciar o segundo. Se eu tenho o segundo trancando, eu tenho que destrancar a pauta para que eu possa apreciar o terceiro. Ou ainda, convocar uma sessão conjunta para apreciar todos os vetos, mas também observando essa ordem cronológica. Então, eu convoco a sessão conjunta e coloco em deliberação todos os vetos, mas nessa ordem cronológica, portanto, porque eu tenho que vir derrubando os vetos, derrubando, ou melhor, me manifestando em relação aos vetos que estão trancando a pauta, para eu ir, consequentemente, destrancando a pauta. Como se fosse aquela brincadeira de dominó, né? Um dominózinho vai derrubando todos os demais. Então, se eu tenho o primeiro veto, Congresso não se manifesta em 30 dias, tranca a pauta. É o presente veto do segundo projeto, que agora, comunicado, também conta os 30 dias. Tranca a pauta. Mas a pauta já estava trancada. Então, para eu liberar a pauta, eu vou ter que apreciar o primeiro veto que estava trancando a pauta. Eu, particularmente, entendo que deve ser observada a ordem cronológica. Está muito claro na Constituição a observância dessa ordem cronológica. Embora a Constituição não utilize a expressão cronológica, tá? É um raciocínio lógico. Então, se eu tenho o primeiro veto trancando a pauta, eu só posso apreciar um segundo se eu destrancar a pauta, analisando o primeiro que está trancando a pauta. Porque senão a pauta está trancada. A pauta trancada não permite que o Congresso se manifeste, enquanto não liberar a pauta. E como eu disse, parece uma interpretação lógica e teleológica. Mas não foi essa a posição do STF. Nesse mandato de segurança, foi pedido liminar para suspender essa sessão conjunta, convocada para deliberar em relação a determinados vetos, sem qualquer observância de ordem cronológica. E o STF, ele negou o liminar. Tá? Não julgou o mérito ainda. Ele negou o liminar. Ou seja, não suspendeu a referida sessão conjunta. E por que o STF fez isso? Né? Eu entendo que o STF fez isso por razões pragmáticas. A época em que o STF foi chamado a se manifestar, haviam mais de 3.000 vetos. 3.000 vetos. Então havia mais de 3.000 vetos pendentes de manifestação do Congresso Nacional. O presidente vetava, o Congresso não se manifestava e não trancava a pauta. O STF não havia se manifestado ainda, tá? E foram se acumulando os vetos. Chegou um momento que você tinha mais de 3.000 vetos pendentes. E se o STF, nesse caso, obrigasse a observância da ordem cronológica, o Congresso não ia fazer mais nada. Você imagina, o Congresso tem que apreciar 3.000 vetos pendentes em ordem cronológica. Sessão conjunta. Eu vou parar todos os trabalhos até que se aprecie os vetos, trancando, portanto, a pauta do Congresso Nacional. Apreciando um por dia, vamos trabalhar aí com 300 dias no ano. Trabalhando, hein? 300. Tá? Óbvio que não vai chegar tanto. Eu ia demorar 10 anos só apreciando o veto. Não dava. Então o STF ele adotou uma posição pragmática. Não concedeu a liminar, ou seja, deixou o Congresso livre para apreciar os vetos, portanto, sem observância da ordem cronológica. Mas penso eu que uma vez superado essa questão fática desses vetos pendentes, porque o Congresso apreciou em bloco também uma série de vetos, né, para tentar zerar a pauta, o STF poderia dar uma interpretação distinta que obrigue o Congresso a se manifestar em relação ao veto e seguindo essa ordem cronológica. Porque se você tem o primeiro veto vetando, se você tem o primeiro veto vetando, né? Se você tem o primeiro veto trancando a pauta, eu só posso apreciar um segundo veto se eu destrancar a pauta. Ou seja, eu tenho que apreciar o primeiro. No momento que eu aprecio o primeiro e destranco a pauta, o segundo já está trancando a pauta. Então não posso apreciar o milésimo, porque a pauta está trancada. Para apreciar o milésimo, eu vou ter que destrancar a pauta apreciando o segundo, que já extrapolou o prazo de 30 dias. No momento que eu aprecio o segundo, o terceiro já está trancando a pauta. Então a ordem cronológica, como eu disse, ela deve ser observada
penso eu. Mas vamos ver como é que o STF decidiu a questão? Em 2013, o STF foi provocado via mandado de segurança 31816-DF, impetrado por parlamentar, com a finalidade de impedir que o Congresso Nacional apreciasse veto a projeto de lei, o veto mais especificamente 38/2012, ao projeto de lei 2565 de 2011, sem observância da ordem cronológica, tendo em conta que havia mais de 3.000 vetos pendentes de exame, anteriores ao que se pretendia analisar na respectiva sessão conjunta do Congresso Nacional. No referido mandado de segurança, o STF por razões pragmáticas, como dito, negou o liminar no sentido de obrigar o Congresso a apreciar os vetos em ordem cronológica de antiguidade. Como eu disse, por razões pragmáticas, levando em consideração ser uma prática do Congresso Nacional há muitos anos. Então, vetado, comunica-se o presidente do Senado e esse deve convocar uma sessão conjunta. Sessão conjunta do Congresso Nacional para deliberar sobre o veto. Prazo de 30 dias. Não observado o prazo de 30 dias, tranca-se a pauta. Não há decisão do STF, quanto à necessidade de observância da ordem cronológica. O STF negou o liminar, tá? Mas não tem posição ainda do STF quanto à necessidade de observância da ordem cronológica. Sendo o veto mantido, como eu disse, arquiva-se o projeto. Então, sendo o veto mantido, arquiva-se o projeto. Derrubado o veto, aqui você tem um erro técnico na Constituição. Tá? Derrubado o veto, o correto é envia-se a lei à promulgação, pois promulga-se lei. Mas a Constituição, como eu vou mostrar para vocês, cometeu aqui uma atecnia, um erro técnico, pois a derrubada do veto, como já dissemos, ela serve para substituir a ausência de sanção. Ela supre a ausência de sanção. Olha a Constituição, artigo 66, parágrafo 5º e 7º. Você tem um erro técnico no parágrafo 5º. Diz lá, se o veto não for mantido, for derrubado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Será o projeto enviado. Olha o erro técnico aí. Veja o parágrafo 7º como dispõe. Se a lei não for promulgada, alguém está errado. Ou está errado o parágrafo 5º, algum desses dispositivos está errado. Ou está errado o parágrafo 5º, ou está errado o parágrafo 7º. Por quê? Porque não existe entre a derrubada do veto e a promulgação qualquer outra etapa em que você possa converter o projeto em lei. Não existe. Quando você tem a aprovação do projeto de lei pelo Congresso e o presidente sanciona, a sanção transforma o projeto em lei. Agora, o parágrafo 5º do artigo 66 diz: derrubado o veto, envia-se o projeto à promulgação. E o parágrafo 7º diz: a lei será promulgada. Um dos dispositivos está errado. E o errado é o parágrafo 5º. Porque, como eu disse, não existe nenhuma outra etapa entre a derrubada do veto e a promulgação para que você possa converter o projeto em lei. Então, o que converte o projeto em lei, o que transforma o projeto em lei, é a derrubada do veto. A sanção, como nós já vimos, claro, ou a derrubada do veto. Então, o correto, tecnicamente, é o parágrafo 7º, pois promulga-se lei. Lembra lá do 84? O presidente promulgará e publicará as leis. Então, o que promulga-se é lei. Logo, o correto é o parágrafo 7º do artigo 66. Olha lá novamente. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, olha lá, o presidente do Senado a promulgará. Se estes não o fizerem em igual prazo,
caberá ao vice-presidente do Senado fazer. Mas a promulgação e publicação vamos ver no próximo bloco. Então, por enquanto, veto. Então, o presidente da República veta o projeto, comunica dentro de 48 horas ao presidente do Congresso Nacional, cabendo a esse convocar uma sessão conjunta para se manifestar em relação ao veto. A Constituição indica que a contagem do prazo de 30 dias ela se dá a partir do comunicado do veto. E não no momento que se convoca a sessão conjunta. É uma tendência, inclusive do próprio Poder Legislativo, que esse prazo de 30 dias seja contado a partir da convocação da sessão conjunta, e não da comunicação do veto pelo presidente da República. Convocada a sessão conjunta, cabe, portanto, ao Congresso deliberar sobre o veto, podendo manter ou derrubar o veto. A derrubada pode ser total ou parcial. Derrubado o veto, envia-se ao presidente da República a lei para promulgação e publicação. Então a gente fecha esse bloco com veto, prosseguimos no próximo bloco com promulgação e publicação. A gente já volta.